Olá, tudo bem? Sou o professor Everton, professor de Química, e hoje nós vamos para mais uma aula de Química. Na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o estudo dos gases, como que os gases se comportam na natureza, quais suas variáveis, como que ele é aplicado no nosso dia a dia. Bom, o estudo dos gases é uma temática muito relevante para o Enem, porque trabalha um assunto que é muito comum nos nossos dias a dia. Os gases eles têm praticamente três variáveis: pressão, volume e temperatura. Então, essas três variáveis será o que vamos abordar na nossa aula de hoje. Bom, os gases, eles dependem exclusivamente da teoria cinética dos gases. O que é cinética? Cinética é movimento. E esse movimento ele está relacionado diretamente ao aumento de temperatura. Conforme há um aumento de temperatura, há um aumento na agitação de partículas. Vocês podem acompanhar na tela que o estado sólido, as moléculas estão agregadas, estão quietinhas, sem movimento. No estado líquido, as moléculas já estão um pouco mais em movimento e um pouco mais afastadas. Já no estado gasoso, as moléculas estão extremamente afastadas e em movimento. Isso porque a temperatura no estado gasoso ela é elevada. Logo, a energia cinética desses gases também é elevada. E isso gera um movimento dessas partículas. Então, quanto mais movimento, mais temperatura. Essa é a teoria cinética dos gases. Nesse caso, a temperatura ela tem um fator extremamente relevante na formulação de um gás. Conforme ocorre um aumento de temperatura, ocorre também um aumento no grau de agitação de partículas. E esse aumento no grau de agitação de partículas provoca um afastamento da matéria, tendo assim, então, o estado gasoso. Esses gases, eles têm as três variáveis: temperatura, pressão e volume. Nesse caso, a temperatura ela deve ser observada conforme eu tenho agitação de partículas, um grau de agitação dessas partículas. A pressão é a força exercida sobre a área desse gás e o volume é a compressibilidade e a expansibilidade de um gás. Então, conforme um gás se expande, ele vai obter volumes diferentes. Então, nesse caso, o estudo dos gases ele se baseia basicamente em três variáveis: temperatura, pressão e volume. Na aula de hoje, nós vamos acompanhar como essas três variáveis elas se comportam. Bom, a temperatura de um gás ela deve ser dada obrigatoriamente em Kelvin. Kelvin é a unidade de medida pré-estabelecida, que basta com que a gente some esse valor com 273. Então, 273 é a temperatura na escala Kelvin. Então, na temperatura absoluta, né, 0 Kelvin, se eu quiser ter essa temperatura, basta somar com 273. Por exemplo, em uma temperatura de 27 graus Celsius, nós teremos 300 Kelvin, porque foi somado 27 graus Celsius com 273. Logo, nós temos 300 Kelvin. Já a pressão de um gás ela pode ser dada em várias unidades de medida: atm, milímetro de mercúrio, pascal, mas nós usamos bar, né? Mas na química, basicamente, nós usamos atm ou milímetro de mercúrio, que é mmg. Nesse caso, uma atm equivale a 760 milímetros de mercúrio. Só será necessário fazer uma transformação caso uma questão peça a pressão em atm e te dê as alternativas em milímetros de mercúrio ou vice-versa. Nesse caso, é só fazer uma regrinha de 3 simples que nós teríamos a conversão de atm para milímetros de mercúrio. Vale lembrar que uma atm equivale sempre a 760 milímetros de mercúrio. Um volume de um gás também pode ser dado em várias unidades: ml, né, mililitros, centímetro cúbico, litro ou metro cúbico. O mais comum é usar ml ou litro. Então, essas transformações de unidade vocês fazem, né, nas aulas de física, no comecinho ali na aula de química. Então, se nós temos 2.000 ml, eu tenho o equivalente a 2 litros. Basta dividir por 1.000. Então, de ml para litro, a gente vai dividir por 1.000. Essas transformações, elas se tornam essenciais para que a gente consiga resolver uma questão de gases. Então, todas as vezes em que uma questão envolver a temperatura, obrigatoriamente você precisará transformar a temperatura para Kelvin. Então, se a questão deu em Celsius, basta somar com 273 e aí você terá a temperatura em
Kelvin. A pressão vai depender do comando da questão, se é atm ou milímetro de mercúrio, e o volume também vai depender do comando da questão, se é mililitros, se é litro, se é centímetro cúbico ou metro cúbico. Como que funciona, então, as relações de pressão e temperatura de um gás? Bom, essas relações de pressão e temperatura, elas dependem de duas unidades, de CNTP, que é condições normais de temperatura e pressão, e também do KTP, que são condições ambientes de temperatura e pressão. Caso a questão mencione que o gás ele está submetido em condições normais de temperatura e pressão, a pressão desse gás é a nível do mar, então é 1 atm ou 760 milímetros de mercúrio, e a temperatura é equivalente a 0 graus Celsius ou 273 Kelvin. Já se for KTP, nas condições ambientes, a pressão desse gás também é de 1 atm, porque esse gás vai estar submetido a uma pressão atmosférica, nível do mar, porém, a sua temperatura agora ela passa a ser de 25 graus Celsius. Logo, 25 mais 273, nós vamos ter então 298 Kelvin. É importante ficar muito atento a essas duas siglas, CNTP e KTP. CNTP, condições normais de temperatura e pressão, e KTP, condições ambientes de temperatura e pressão. A única variável aí é a temperatura, tá? Então, em CNTP, a temperatura é 0 graus Celsius e em KTP, a temperatura é 25 graus Celsius. Lembrando que nós dificilmente usaremos graus Celsius, é necessário que haja uma transformação para Kelvin. Bom, nesse caso, nós temos uma relação de ar comprimido e ar rarefeito. Como que funciona essa relação de ar comprimido e ar rarefeito? Essa relação ela está estritamente ligada à pressão que esse gás é submetido. Então, quando eu falo de ar comprimido, eu estou falando de uma compressão. As moléculas elas são espremidas. Quando eu falo de um ar rarefeito, eu estou falando de uma descompressão. Eu não tenho uma pressão, então as moléculas elas se afastam. O ar comprimido é um ar submetido a uma alta pressão. Já o ar rarefeito é um ar submetido a uma baixa pressão. Na tela vocês estão acompanhando um experimento que é o êmbolo de uma seringa. Então, quando eu pego uma seringa e empurro o êmbolo dela para frente, eu vou exercer uma pressão sobre aquele gás, o volume interno da seringa vai diminuir porque o ar está se comprimindo, as moléculas estão se aproximando. Tudo bem? Já quando eu puxo esse êmbolo da seringa para trás, eu vou ter uma diminuição da pressão, eu vou ter uma expansão, eu vou ter um aumento do volume, o ar vai ficar mais rarefeito, porque as moléculas ficarão mais afastadas. Então, o ar comprimido ele pode ser observado dentro de um cilindro de gás oxigênio. Nesse caso, o ar é colocado lá dentro sobre uma alta pressão, logo ele é comprimido. Mas se nós estivermos no pico de uma montanha, o ar lá será rarefeito. Por que o ar lá será rarefeito? Porque a pressão atmosférica é baixa e as moléculas de gás oxigênio elas se expandirão. Nesse caso, o ar é rarefeito. Então, ar comprimido é submetido a uma alta pressão e o ar rarefeito é submetido às baixas pressões. Nesse caso, nós podemos também ver uma relação de altitude e pressão. Como que funciona a relação altitude e pressão? Muito simples. A mesma coisa do ar rarefeito e do ar comprimido. Quanto maior a altitude, menor a pressão, e quanto menor a altitude, maior a pressão. Isso faz com que nós, a nível do mar, tenhamos uma pressão atmosférica de 1 atm. Logo, o ar ele é comprimido. As moléculas de gás oxigênio estão próximas. Mas, ao subir uma montanha, o pico de um morro, a pressão atmosférica ela diminui. Logo, o ar será rarefeito, as moléculas estarão afastadas. Então, nesse caso, quanto maior a altitude, menor a pressão, então o ar ele é rarefeito, e quanto menor a altitude, maior a pressão, então o ar ele é comprimido. Daí, nós temos as transformações gasosas, são 3 transformações, isotérmica, isobárica e isocórica. Vocês estão podendo acompanhar na tela a transformação isotérmica. Bom, um gás ele tem 3 variáveis, pressão, volume e temperatura. A transformação isotérmica ela acontece sobre
temperatura constante, né? Então, a transformação isotérmica ela vai acontecer sobre temperatura constante. Logo, nós teremos uma curva, né? Uma curva em que eu tenho algo que é inversamente proporcional, ou seja, à medida em que eu aumento a pressão, eu diminuo o volume. À medida em que eu aumento o volume, eu diminuo a pressão. Então, uma transformação isotérmica, a temperatura ela é constante, nós teremos apenas P1V1 igual a P2V2. Já na transformação isobárica, a bárica vem de barômetro, né? Vem de pressão. Nós vamos ter, então, uma pressão constante. Nesse caso, nós temos apenas volume e temperatura. Então, eu tenho uma pressão constante. Como é uma divisão de variáveis, isso é algo diretamente proporcional. Então, à medida em que eu aumento o volume, eu aumento a temperatura. À medida em que eu diminuo o volume, diminuo a temperatura. Isso fica muito claro nos experimentos realizados com as temperaturas, né? Então, a teoria cinética, ela retrata uma transformação isobárica. Conforme eu aumento o volume, eu estou aumentando a temperatura. Por quê? Se há temperatura, as moléculas elas vão se expandir porque elas vão se agitar. Então, um aumento de temperatura provoca um aumento de volume. Já uma diminuição de temperatura provoca uma diminuição do volume. Essa é a transformação isobárica. A última transformação, que é a transformação isocórica, é onde o volume desse gás ele será constante. Nós teremos então apenas uma diferença de pressão e temperatura. Então a nossa equaçãozinha ela vai ficar P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2. Lembrando também que é uma divisão de variáveis, logo nós também teremos algo que é diretamente proporcional. Então, à medida em que há um aumento de pressão, há um aumento de temperatura, e à medida em que há uma diminuição de pressão, também há uma diminuição de temperatura. Então, nós vimos aí na tela 3 transformações gasosas. Transformação isotérmica, com a temperatura constante, a transformação isobárica, com uma pressão constante, a transformação isocórica, com um volume constante. O próximo slide ele vai trazer para a gente a equação geral de um gás, que na verdade são quando as 3 variáveis elas não são constantes, onde eu vou ter variação de pressão, de volume e de temperatura. Aí nós temos o que nós chamamos de equação geral de um gás, onde, percebam, eu vou ter P1 vezes V1 sobre T1 igual a P2 vezes V2 sobre T2. Essa equação ela só deverá ser usada quando nenhuma das variáveis estiverem de fato variando. Ou seja, quando todo mundo estiver variando, nós precisamos usar a equação geral de um gás. Tudo bem? Então veja só, nesse caso eu tenho as 3 variáveis, pressão, volume e temperatura. Então nenhuma dessas variáveis é constante, então deve-se usar a equação geral de um gás. Como a equação é pivete, né, pressão vezes volume sobre temperatura, quando uma das variáveis, pressão, volume e temperatura forem constantes, basta que você faça o cancelamento. Por exemplo, se é isotérmico, eu vou tirar da minha equação a temperatura. Então, só vou ter P1 e V1 igual a P2, V2. Se é isobárico, basta que eu tire da minha equação a pressão. Então, eu vou ter V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2. E se é isocórico, né, isovolumétrica, eu tiro da minha equação o volume, então nós vamos ter P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2. Essas são as 3 variações, são as 3 transformações gasosas, isotérmica, isobárica e isocórica. Agora nós vamos fazer alguns exercícios para te ajudar a fixar essas transformações. Acompanha comigo aí na tela. Bom, primeira questão diz o seguinte, ó. Um recipiente cúbico de aresta de 20 cm contém um gás à pressão de 0,8 atm. Transfere-se esse gás para um cubo de 40 cm de aresta, mantendo-se constante a temperatura. A nova pressão do gás será D. Bom, tem algo muito importante nessa questão, né? Ele está dizendo mantendo-se constante a temperatura. Então, se a questão está dizendo que se mantém constante a temperatura, é porque é uma transformação isotérmica. Então, eu só tenho pressão e volume, não tenho temperatura. Outro ponto é que essa pressão e o volume é sobre um cubo, então eu preciso ter ali as informações corretas. Ó. Veja bem,
O primeiro cubo ele é de 20 centímetros. Então, o que nós temos? Nós temos aí um cubo de aresta de 20 centímetros. Então, veja na tela que você tem um cubo, as arestas de 20 centímetros. Nesse caso, para calcular o volume do cubo, é só multiplicar a aresta ou fazer o 20 elevado ao cubo, né? Mas fica desse jeito, ó. 20 vezes 20 vezes 20, logo nós teremos um volume de 8.000 centímetros cúbicos. Já o segundo cubo, ele é um cubo de 40 centímetros. Então, eu devo fazer o mesmo procedimento. Como a aresta é de 40 centímetros, eu devo multiplicar 40 vezes 40 vezes 40, e aí nós teremos um volume de 64.000 centímetros cúbicos. Então, o volume inicial é de 8.000 e o volume final de 64.000. Só que a questão diz o seguinte, a pressão é de 0,8 atm no primeiro cubo. O que nós vimos na transformação isotérmica? Ela é inversamente proporcional, né? À medida em que eu aumento o volume, eu diminuo a pressão. Então, se o volume aumenta, se ele sai de 8.000 para 64.000, essa pressão ela tem que sair de 0,8 para uma pressão menor. Então, vamos colocar na nossa equaçãozinha e acompanhar. Olha só. Como ela é isotérmica, eu vou ter P1V1 igual a P2V2. A pressão inicial é 0,8 atm, o volume inicial nós calculamos 8.000 centímetros cúbicos. A pressão final nós não sabemos e o volume final 64.000 centímetros cúbicos. Organizando, fica 0,8 vezes 8.000 igual a P2, que eu não sei quanto que é, vezes 64.000. Perceba que eu consigo cortar aquele 8.000 com 64.000. Então fica só 8 e 64. Multiplicando 0,8 vezes 8, nós vamos ter 6,4 igual a P2 vezes 64. O 64 ele está multiplicando, então ele deve passar dividindo. Então, o nosso P2 vai ficar 6,4 dividido para 64. Essa continha, então, vai dar 0,1. Perceba que o cálculo ele acompanha a teoria. A partir do momento em que há um aumento de volume, a pressão automaticamente tem que diminuir. Então, a pressão ela saiu de 0,8 e foi para 0,1. Então, o nosso gabarito, 0,1. A próxima questão diz o seguinte. Certa massa gasosa ocupa o volume de 800 ml a menos 23 graus Celsius numa dada pressão. Qual é a temperatura na qual a mesma massa gasosa, na mesma pressão, ocupa um volume de 1,6 litros. Bom, nessa questão nós temos dois pontos importantes. O primeiro, a questão está falando de temperatura. Então, eu já sei que obrigatoriamente a temperatura de um gás ela deve estar em Kelvin. O segundo ponto é que os volumes eles estão em unidades diferentes, 800 ml e litro. Então, obrigatoriamente você deve tornar equivalente essas unidades. Ou você escolhe trabalhar ml, ou você escolhe trabalhar litro. O que não pode acontecer é trabalhar unidades diferentes, tá? Então, como que fica aí? O texto fala a mesma massa gasosa na mesma pressão. Então, eu tenho uma transformação do tipo isobárico. Se é isobárico, olha a nossa equaçãozinha. V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2. Então, eu tenho um volume inicial de 800 ml, eu tenho uma temperatura inicial de menos 23, eu tenho um volume final de 1,6 litros e eu tenho uma temperatura final que eu não sei quanto que é o que a questão quer que eu descubra. Perceba que o volume 1, que estava em ml, eu coloquei em litros, então só dividir para 1.000, ficou 0,8 litros. A temperatura que está em graus Celsius, obrigatoriamente deverá ser convertida para Kelvin. E para fazer isso, só basta somar com 273. Então, nós temos menos 23 mais 273, 250 Kelvin. Nós vimos nas nossas aulas que a transformação isobárica ela é algo diretamente proporcional. Ou seja, à medida em que eu aumento o volume, eu aumento a temperatura. À medida em que eu diminuo o volume, eu diminuo a temperatura. Então, nesse caso, olha como ficou a organização. O volume 1 é 0,8, a temperatura 1, 250, o volume 2 é 1,6 litros e a temperatura 2 eu não sei quanto que é. Perceba ali que eu tenho uma formação de uma regra de 3 e algo diretamente proporcional. Olha o que está acontecendo com a temperatura. Olha o que está acontecendo com o volume. Ele está saindo de 0,8 para 1,6. Ele apenas dobrou. Isso é sinal
que a temperatura também deverá apenas dobrar, porque é algo diretamente proporcional, é uma divisão de variáveis. À medida em que um aumenta, o outro aumenta também. À medida em que um diminui, o outro também diminui. Logo, a temperatura final será de 500 kelvins. Então, o nosso gabarito é a letra D. Tudo bem, pessoal? Então, muito obrigado por ficarem até aqui. Para essas e outras aulas, acesse a nossa plataforma